E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o uso de letras para representar números, tá? Só uns avisos antes da gente começar, tá? Nós ficamos aí uma semana de recesso, né? Com certeza vocês ficaram sabendo sobre isso, tá? E aí, por essa questão, não houve atividades durante essa semana, tá? Outra coisa, lembrem-se que sempre o prazo que eu dou para vocês assistirem os vídeos e resolverem as atividades, ele é grande. Por quê? Porque eu vejo muitos alunos reclamando sobre o tempo. Tá? Eu sei que a gente tem muita atividade, tem outros professores, outros afazeres, mas a gente tem que focar no tempo que a gente tem para resolver as atividades. Tá bom? Tá difícil? Mande mensagem no privado, gente, tá? O grupo lá do WhatsApp é para a gente colocar os avisos, tá? Porque se a gente for ficar resolvendo questões no grupo, muitos professores não vão gostar, e sem falar na quantidade de mensagem que vai ter. Então é melhor chamar no privado, sempre vou estar ajudando vocês, tá? Só se atentem à questão do horário, tá? 7 da manhã até as 5 da tarde, estarei ali online, disponível para ajudar vocês. Demorar a responder, mas eu vou responder vocês, vou dar uma luz para ajudar vocês, tá bom? Então, lembre-se, está com dúvida? Entre em contato, tá bom? Então vamos lá, gente. Então o assunto de hoje, né, pelo menos essa primeira parte, essa introdução, nós já trabalhamos isso no 7º ano, tá? No ano passado. Então hoje, na verdade, nós vamos fazer um complemento do que a gente aprendeu no ano passado e acrescentar algumas coisas a mais, tá bom? Então, lembrando, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar letras para representar números, tá? Que é o que a gente chama de valores desconhecidos. Então, vamos começar aqui por algumas situações. Então, eu tenho aqui primeiro. Você já sabe que, então, essas informações aqui a gente sabe. A área de um retângulo, ela equivale ao produto do comprimento pela largura, ou seja, se eu quero saber a área de um retângulo, basta eu multiplicar o seu comprimento pela sua largura, beleza? Eu também sei que a área de um quadrado, ela equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado, ou seja, é como se fosse a mesma ideia do retângulo. Só que no retângulo, né, a gente percebe que os lados eles têm tamanhos diferentes. Então, por isso que eu multiplico o comprimento pela largura. Já no quadrado, não. Todos os 4 lados têm a mesma medida. Então, para calcular, basta eu multiplicar um lado pelo outro. Ou elevar um lado ao quadrado. Então, vamos ver isso aqui em algumas situações. Olha só, como é que a gente faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, olha só, prestem bastante atenção. Então, na figura A, que está aqui, nós temos um quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado? Oxe, esse lado é 3, esse outro lado também é 3. Então, como é que eu faria para calcular essa área? Eu acabei de ler aqui em cima. Ó. A área de um quadrado ela é equivalente ao quadrado da medida do lado do quadrado. Então, se um lado é 3, o outro também é 3, então eu posso calcular a área desse quadrado. Vou colocar aqui na frente, fica melhor. Né? Vou colocar aqui a letra A. Eu posso colocar assim. 3, que é a medida dos lados, elevado ao quadrado. Ou eu posso colocar 3 vezes 3. Professor, mas o assunto não é números, letras representando números? Calma, vamos chegar lá. Vamos para o exemplo B. Como é que eu faria para representar a área dessa figura? Professor, essa área ela não é um quadrado. Por que ela não é um quadrado? Se a gente observar, ele usou letras para representar os valores aí dos lados. E essas letras elas são diferentes. Então significa que o comprimento tem uma medida e a largura tem outra. É um retângulo. Então, como é que eu faço para calcular a área do retângulo? Basta eu multiplicar ou fazer o produto do comprimento pela largura. Então, quem é o comprimento daquela figura? É B. Quem é a largura? É A. Então, B vezes A. Notem que nós já temos uma pequena diferença. Por quê? No exemplo da letra A, nós usamos números. No exemplo da letra B, nós usamos apenas letras, valores simbólicos. E na letra C? Ele disse que um dos lados é 2x e o outro é y. Professor, as letras são diferentes igual a letra B. Ok.
Mas como é que eu faço para calcular a área do retângulo? Acabei de fazer na letra B. Basta eu multiplicar o comprimento vezes a largura. Ou a largura vezes o comprimento, tá, gente? Lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Então pode ser 2x vezes y ou pode ser y vezes 2x. Beleza? Pronto. Coloquei aí as três áreas das três figuras. Agora eu vou responder o que ele vai me perguntar aqui. Ó. Das expressões que nós encontramos, dos resultados que nós encontramos para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando? Olha só. A primeira, apenas números. Então, se eu olhar na letra A, B e C, só a letra A é composta apenas por valores numéricos. Os lados do quadrado aí, todos eram 3. E para calcular a área do quadrado, basta multiplicar um lado pelo outro ou elevar um dos lados ao quadrado. Na segunda, números e letras. Cuidado! A letra B, ela só tem letras, tá? Muito cuidado. E na letra C, aparecem os números. Então, só a letra C. E na terceira, apenas as letras. E aí, gente, faço a letra B, tá bom? Então, esse é um exemplo bem prático, nesse cálculo de áreas, onde a gente pode usar letras para substituir valores, tá? Vocês lembram lá de equações que a gente aprendeu no passado? O que significa aquele x, aquele y? Ele representa um valor desconhecido. Como é que eu faço para encontrar? Aí a gente tem que resolver uma expressão ou uma equação e poder encontrar o valor daquela letra. Então, lembre-se, toda letra ela representa um valor numérico. Tá? Vamos para a segunda situação. Observe as expressões matemáticas a seguir. Então, olha só, o que nós temos? Na letra A, eu tenho 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Só números. Letra B, x mais y mais z. Só letras. Letra C, 3x ao quadrado mais 2y mais 4. Eu tenho letras e números. E na letra D, 5 menos 1 ao quadrado mais 18 dividido por 3 menos 43. Só números. Olha a pergunta. Que diferença você observa entre elas? Simples. A diferença é que em algumas letras, alguns quesitos, vamos dizer assim, por exemplo, na letra A e na letra D, nós temos apenas números. Tá? Então, na letra A e a letra D, elas são compostas apenas por números. Tá? E as demais questões, professor? Na letra B, se a gente olhar, nós temos apenas as letras. E na letra C, nós temos letras e números. Então, gente, nós temos aí três situações, igual nós acabamos de resolver aqui na letra A. Ou eu vou ter só números, ou eu vou ter letras e números, ou eu vou ter apenas as letras, tá bom? Claro, sempre representando valores numéricos, tá bom? E aí, o objetivo, para que eu uso essas letras para representar valores? Então, o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Ou seja, às vezes a gente encontra o uso dessas letras, principalmente quando a gente trabalha com definições. Por que isso é isso? Aonde que eu uso isso? Então, por isso que nas definições eles sempre geralmente usam letras para representar valores. Por quê? Se a gente for usar duas letras, por exemplo, para representar uma divisão, ela vai ficar fixa naquelas duas letras. Então, daqueles dois números, desculpa. Então, por isso que é indicado, quando a gente vai fazer uma definição de algo matemático, usar sempre as letras, porque ela vai generalizar. O que é generalizar? Ela vai dizer que aquelas duas letras servem para qualquer valor. Então, por isso que é, como ele diz, com o objetivo de representar os números desconhecidos, os números que a gente não sabe os valores, foi usado as letras para indicar as operações matemáticas de formas mais simples e sintéticas. Tá? E aí nós temos o exemplo. Tá? Esses exemplos, a gente vai entender o seguinte, que ele vai representar o uso das letras, só que ele vai escrever como está escrito. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado. Tá? Mas aí o que acontece? Esse x ao quadrado, na verdade, ele indica o quadrado de um número. É o que a gente chama de linguagem usual, que é isso aqui, ó, a usual,
Professor, eu gosto de dizer língua portuguesa, mas vamos usar esses termos, linguagem usual. E quando eu uso letras e números, eu uso a linguagem da matemática. Tá? Então, a linguagem da matemática, ela resume o uso da linguagem usual para símbolos e letras. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, 4y. Né? O que é esse 4y? Ele está indicando o quádruplo de um número. O que está escrito é a linguagem usual, né? O que a gente usa. E aqui em cima está a linguagem matemática. Tá? Então, nessa primeira aula, o nosso objetivo é isso. É eu saber fazer a representação da linguagem usual para a matemática e fazer a volta da linguagem matemática para a linguagem usual. Tá? Nesse terceiro exemplo, eu tenho c sobre 2. Lembrando, toda fração é uma divisão. Tá? Então, o que isso está indicando na linguagem usual? Ele está indicando a metade de um número. Então, sempre que eu quero saber a metade de alguma coisa, basta dividir por 2. Se eu quero saber a metade de 4, divido por 2. Se eu quero saber a metade de 50, divido por 2. Se eu quero saber a metade de 100, divido por 2. Se eu quero saber a metade de qualquer coisa, eu sempre vou dividir por 2. Tá? Então, isso aqui é a linguagem usual novamente, né? A escrita. E lá em cima eu tenho a representação da linguagem matemática. Aqui nós temos outros exemplos. Olha só. A mais B ou B mais A. O que isso representa? A soma de dois números. Eu não sei quais são esses números, então eu vou usar a letra A e a letra B. Ele está usando aqui. Professor, eu posso usar qualquer letra? Pode. Ó. Vocês acabaram de ver nos exemplos que ele usou X, ele usou Y, ele usou C, ele usou A, usou B. Então eu posso usar qualquer letra para representar esses valores que eu não conheço, desconhecidos. Olha só aqui embaixo. A menos B. O que é A menos B? Aquele menos é a operação de subtração. Então, é um número menos o outro. Ou a diferença entre dois números. A vezes B ou B vezes A. O que é isso, professor? É uma multiplicação entre dois números que eu não conheço. Ou o produto desses dois números. Tá? E aí, depois nós temos A dividido por B ou A sobre B, a fração. Cuidado. Tá? E ele coloca uma observação. Esse B tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Esse B nunca pode ser zero, professor. Porque não existe divisão por zero. Tá? Mas lembre-se que eu posso dividir zero por alguma coisa. Tá? Isso aqui, ó, que eu estou falando. 2 dividido por zero, isso aqui não existe. Porque eu não posso dividir 2 para ninguém. Mas eu posso dividir nada para ninguém. Porque ela vai ganhar nada. Tá bom? Então, muito cuidado. E aí, claro, gente, que foram os exemplos que nós resolvemos lá no começo, na primeira parte. Na geometria, se A representa a medida de um lado de um quadrado qualquer, temos, né? Tá aqui, ó. O A está representando a medida dos lados. São 4 lados, então eu coloquei um Azinho em cada lado. Então, para indicar o perímetro, como é que ele faz? O que é o perímetro de uma figura geométrica, professor? É a soma dos lados. Não tem 4 lados, então eu vou somar 4, aliás, A mais A mais A mais A. Isso aqui tudo, gente, é o perímetro de qualquer figura. É a soma dos seus lados. Então, quando eu somar esses 4 A's, eu vou achar 4A. Pronto, fácil. Como é que eu calculo a área, professor, de um quadrado? Nós já vimos. A área de um quadrado é o quê? O produto de seus dois lados. Ou um dos lados ao quadrado. Então, eu posso colocar ou A ao quadrado, ou eu multiplico um lado vezes o outro. Tá, gente? Então, essa é a representação na geometria, representação da geometria das letras substituindo valores. Tá bom? E aí, para fechar, nós temos aqui algumas listas para a gente refrescar a memória e exercitar a nossa prática, né? A transformação da linguagem usual, já até coloquei aqui, ó, da linguagem usual para a linguagem matemática. Tá? Então, são vários exemplos que vão ajudar vocês a resolverem os exercícios que eu vou propor. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, vamos fazer o quê? Vamos passar da linguagem usual, né? A linguagem portuguesa, digamos assim, para a linguagem matemática, expressão algébrica, tá? Letras, números e símbolos. Vamos lá. Como é que eu represento o dobro de um número? Professor, se ele já está dizendo que é de um número, ele não me disse qual é, eu vou usar uma letra. Qualquer letra, eu vou usar X. Eu acho o X tão bonito.
Mas ele disse que é o dobro. O que é o dobro de alguma coisa, gente? É ela 2 vezes. Então eu coloco 2, coloco esse pontinho aqui no meio, ou não coloco, porque quando eu tenho um número e uma letra juntos, eu tenho que lembrar que eles estão se multiplicando, tá? Beleza? Então tá aqui. O dobro de um número é 2 vezes x. O triplo de um número mais 5. Aumentou, professor. Então vamos lá. Primeiro, ele não me disse que número era esse, mas ele colocou o triplo. Se o dobro é 2, o triplo é 3. Como eu já usei o x, eu vou usar o y. Pronto, está aqui o triplo de um número. Mais, aquele mais é o sinal de mais, gente. Tá aqui, ó, mais 5. Pronto. Tá? A gente tem que entender o seguinte, na linguagem usual, os números vão ser escritos, as operações vão ser escritas, as letras são os valores desconhecidos, tá bom? Um número menos 4. Nossa, um número, professor. Se eu não sei que número é, uso uma letra. Então, é esse número menos 4. 4 eu sei que é o número 4, tá? O quadrado de um número mais 1. Quadrado, professor. O que é o quadrado? É alguma coisa 2 vezes. Isso aqui é potência. Então, se é o quadrado de um número e esse número eu não sei qual é, eu uso uma letra. Vamos usar a letra A. Se é o quadrado, ó, o 2 lá em cima é o expoente 2, tá? Mais, aqui, ó, de novo, a palavrinha mais é o sinal de mais, o número 1. Pronto. Simples, simples, tá? Vamos resolver esses outros aqui, ó. Um número, mas o quádruplo dele é igual a 10. Então, se é um número, eu coloco x. Pode usar x ou y, tanto faz, gente, qualquer letra. Um número mais o quádruplo dele. Ou seja, é o x de novo. Professor, mas o que é o quádruplo? Gente, se o dobro é 2, o triplo é 3, o quádruplo é 4. Pronto, a primeira parte já foi. Ó. Um número, mas o quádruplo dele é igual a 10. Pronto. Palavrinha igual é o sinal de igual. Tá? Não tem segredo. Bora lá. A metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 23.240. Professor, isso complicou, calma. Ele não disse para mim, né, quantos eleitores tem. Se eu não sei quantos eleitores tem, eu vou usar uma letra. Vamos usar a letra C. Tá? E ele disse o seguinte, aquele C é a quantidade de eleitores, ele só vai tirar a metade. Gente, a metade de um número é ele dividido por 2. Então, eu posso representar por meio de fração, que fica até mais bonito. Então, ó, C sobre 2, ou seja, aquele C é a quantidade de eleitores dividida pela metade. Tá? E ele disse que o resultado é 23.240. Pronto, resolvido o problema. 3/4 de um número menos 2 é igual a 35. Nossa, professor, isso complicou. Gente, muito cuidado. Quando vocês ouvirem essas palavrinhas parte, quartos, quintos, sextos, sétimos, lembre-se, fração é fração, tá bom? Quando falar em parte, metade é fração, tá bom? Então, olha só. Se é 3/4, então o 3 é o numerador e o 4 é o denominador. É 3/4 de um número, então tem que usar uma letra. Vamos usar a letra X. Tá? Menos 2 é igual a 35. Então é só seguir o que está escrito e transformar em símbolos, números e letras. Tá aqui. Um número adicionado ao seu dobro dá 28. Um número. Gente, eu não sei que número é. Vou usar uma letra. Então, um número, vou botar B. Um número adicionado ao seu dobro. Olha só, adicionado é mais, né? Mais, está ganhando. Se é o dobro, é 2 vezes esse número. Então, 2B é igual, né? Se dá 28, é o resultado, né? É 28. Pronto. Fácil, fácil, fácil. A terça parte de um número. Gente, falou parte. Fração. Então, terça parte de um número. Aí, muito cuidado, tá? Se a terça parte, significa que vocês dividiram o número por 3, tá bom? Quando ele falar a parte, geralmente um número que vem, o valor numérico, tá? Que vem antes da palavra parte, nesse caso terça, que é 3, ele vai ficar no denominador. Então, ó, vai ser x sobre
3, tá bom? A terça parte, ou seja, ele dividiu aquele x em 3 partes. A metade de um número, moleza, acabamos de fazer ali, c sobre 2. Tá? Ele está dividindo c em 2 pedaços iguais. Quadrado de um número, acabamos de fazer lá, ó, a ao quadrado, é o a 2 vezes. 20% de x. Gente, basta eu fazer o seguinte, se é 20% de x, então esse x, né, coloca aqui o 20, dividido por 100. Por que, professor, que é por 100? Vamos lembrar, gente, né? Aquele símbolo de porcentagem ele equivale a 100. Muito bem. Tá? A adição da sétima parte de x com o quádruplo de x. Então, olha só, ele falou parte, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. O número que vem antes da palavrinha parte fica no denominador. Então, se ele é sétima, lógico que é 7, né? E a sétima parte de x, então em cima fica o x. Mais, né, ele falou a adição, o quádruplo de x, o dobro é 2, o triplo é 3, o quádruplo será 4. Tá? O triplo de x, nossa, isso é difícil, 3x. 6 menos o cubo de x. Quadrado é o expoente 2 e o cubo é o expoente 3. Tá? Os 3 quartos de y, olha só, gente, nós acabamos de resolver uma bem parecida com essa aqui, ó. Bem aqui, ó. Lembrando, 3 quartos. Depois do 3, não vai aparecer a palavra parte, porque se tivesse aparecido a palavra parte, o 3 ficaria embaixo. Como é 3 quartos, né? Então o 3 ficará em cima, numerador, o 4 ficará embaixo, denominador, de y. E aí basta colocar o y para fechar a operação. E por último nós temos 3, vou botar aqui, ó, 3 mais o quíntuplo de x, dobro 2, triplo 3, quádruplo 4, quíntuplo 5 de x. Pronto. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula. Tá? Como eu falei para vocês, é a primeira parte. Essa primeira parte nós vamos fazer essa transformação de linguagem usual para a linguagem matemática. Linguagem usual para expressões algébricas. Linguagem usual da escrita, tá? Para linguagem matemática. Números, letras e símbolos. Tá bom? E aí, gente, espero que tenha ajudado vocês. Como eu falei novamente, qualquer dúvida, entrem lá no privado do WhatsApp, mandem mensagem sobre a questão que vocês não estão conseguindo, que eu vou tentar ajudar vocês. Tá bom? E aí, espero que tenham gostado. Lembre-se, a atividade vai estar junto, né, anexada lá, perto do link do nosso vídeo no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima.